se você treina com cargas em movimento acima da cabeça. Esses exercícios, mas sentindo desconforto, limitação ou parece que não vai mesmo. Você nem deveria estar fazendo isso antes de trabalhar mobilidade e melhorar os seus movimentos. Nesse vídeo, eu vou te propor 6 exercícios. 3 para a torácica e 3 para o ombro, que vai desbloquear o seu movimento e trazer mais controle e potência para os seus exercícios. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou Isabela Campos, fisioterapeuta, especialista em mobilidade. E hoje nós vamos falar sobre o overhead, o trazer carga acima da cabeça, independente de ser elevação lateral, elevação frontal, o shoulder press, o levantamento do snatch no crossfit ou a simples barra, o simples pull-up. Você precisa estar naquela posição com mobilidade de ombros. E eu vou trazer para vocês nesse vídeo teste para você avaliar como está realmente a sua mobilidade e como você pode promover melhora dela através de alguns exercícios chaves que vão te ajudar. Só para você ter uma ideia, antes de falarmos sobre o teste, é muito importante nós termos a biomecânica em mente do que acontece, porque não é um movimento simples onde você traz o braço acima da cabeça. Você precisa ter aqui mobilidade de escápula junto no movimento, o ombro não se movimenta sem sinergia correta com a sua escápula. Se essa escápula não se movimenta corretamente, você vai utilizar de forma excessiva de trapézio. E se você não tiver uma boa extensão de torácica para os últimos 10 graus de movimento, levar o braço na mesma altura, no mesmo nível da sua face, o que vai acontecer é uma possível compensação, como por exemplo, hiperextensão de lombar, ou ainda dobrar os cotovelos, aumentar a amplitude aqui, ou verdade, o espaço entre os braços, tá bom? Aí há muitas compensações que não vêm ao caso. Vamos aos testes, vamos entender se o seu movimento está bem encaminhado, está dentro dos trilhos, porque se você estiver com limitação de movimento, tome cuidado. O seu corpo vai fazer o exercício. Ele é feito para te colocar em testes de sobrevivência, mas aquele movimento vai ser feito de qualquer forma. O que eu quero dizer é, outras musculaturas vão ser recrutadas, outras regiões do corpo vão precisar trabalhar, o que não vai ser tão interessante assim. Você não vai recrutar a musculatura que você quer e você vai recrutar em excesso regiões que não devem se movimentar nesse movimento. Bom, vamos aos testes. O primeiro deles é você ficar sentado, encostado em uma parede, porque aqui nós tiramos qualquer possibilidade de compensações utilizando da lombar. Então eu tenho aqui os meus pés apoiados no solo, eu tenho o meu bumbum apoiado na parede, a minha lombar e toda a minha cervical. A partir dessa posição eu só vou fazer o movimento de trazer o meu braço aqui ao nível da minha cabeça. O que eu preciso olhar aqui nesse movimento? Se eu tento compensar, utilizar da minha lombar, se minha cabeça vai à frente, se eu tenho flexão de cotovelo, se os meus braços acabam por inclinar, ou se eu acabo por abrir esse V aqui ao invés de ficar paralelo. Tudo isso são compensações que me trazem já um indício de que eu estou com restrição de mobilidade. Se você faz esse movimento, mas sente dor, isso também é sinal de que a mobilidade não existe. A dor é um sinal de que você passou do limite possível. Eu também posso testar a minha mobilidade de overhead, deitado sobre um banco, onde aqui eu vou avaliar também a minha capacidade de controle do movimento em forma decrescente. Então, eu tenho aqui ó, a ação da gravidade para ir contra o sustento desse ombro. Tá? Aqui é interessante que você tenha os pés apoiados no banco, porque se eu tenho os pés apoiados no chão, eu vou ter que lidar aqui, ó. Perceba que isso reflete na angulação da minha pelve. Então, eu vou ter maior compensação da minha lombar. Apoio, contraio o meu abdômen para eu manter o meu tronco alinhado e a partir desta posição eu faço o movimento de overhead. E percebo se eu tenho novamente todas aquelas instruções iniciais que eu disse no teste anterior. Se eu dobro os meus cotovelos,
se eu acabo por abrir mais, se eu não consigo chegar ou se eu ainda assim acabo por tentar utilizar da minha lombar. Feito esses testes, agora nós vamos trabalhar de fato em instrumentos que vão te ajudar a ganhar mais mobilidade, controle e potência para os seus treinos. A primeira coisa que nós vamos trabalhar é mobilidade torácica, principalmente em extensão. E eu vou pedir para que você trate a sua respiração ao longo dos exercícios, porque a respiração também reflete na mobilidade de torácica. Então, toda vez em que eu vou fazer o movimento, eu vou ficar naquela posição do meu limite, vou fazer uma respiração profunda, tentando insistir ainda mais no movimento, para o meu cérebro, inclusive, registrar isso. Puxe o ar pelo nariz, solte o ar pela boca, como se fosse produzir fumaça no espelho, porque assim eu tenho menos resistência dos lábios, eu solto mais o ar e consigo fazer com mais profundidade. Então o movimento vai ser aqui de flexão, onde eu estou trabalhando flexão passiva, utilizando do rolo, e aqui extensão da torácica. Então eu faço o overhead de forma passiva, e eu quero que aqui, você tente levar o peito em direção ao chão. E volte. Repita esse movimento por pelo menos 10 repetições devagar e leve o seu dedão sempre para cima. Se você fizer esse movimento e sentir desconforto na região dos ombros, o que é bem comum de acontecer, mas não é normal, o que você vai fazer é, ao invés de descer até chegar na sua dor, volte um pouquinho e produza mais força do seu antebraço contra o rolo. Dessa forma, eu gero mais tensão, gero mais força isométrica e depois eu consigo descer devagar, com controle, produzindo ainda força, sem nenhuma dor. Ainda utilizando o rolo, mas vamos contar ainda como apenas um exercício, tá bem? Nós vamos fazer um movimento aqui, de extensão da torácica agora, ao contrário. Eu não preciso levar os meus braços para cima desta forma, porque tem muita gente que tem tensão na cervical e isso vai gerar ainda mais comprometimento. Então, coloque a mão aqui atrás da sua cervical. Eu vou estender o meu peito e volto. Essa extensão tem que vir acompanhada de controle da sua lombar. Então, eu ativo o meu core, faço a extensão, sem provocar essa angulação aqui, excessiva na lombar, isso não é torácica. E volto. Novamente, pelo menos 10 repetições dentro do seu limite. E nós já vamos conquistar grande amplitude de movimento de torácica através de respiração e movimento. Utilizando o banco, nós podemos fazer rotação de uma maneira bem interessante, porque eu tenho bloqueado o meu quadril, que tende também a compensar. Então, o que eu vou procurar fazer aqui é, com uma mão, alcançar um lado do tornozelo e eu vou tentar rodar essa minha torácica. Puxo o ar, solto o ar abrindo o peito. Faço aqui pelo menos 3 respirações insistindo, então eu puxo o ar no preparo, solto o ar tentando insistir e volto, troco o lado. Sem tirar o bumbum da cadeira. O que eu quero trazer para vocês como uma terceira opção, que vem de encontro com esse exercício aqui, porém ele é um pouco mais suave e que você pode colocar ao longo da sua rotina de trabalho. Porque se você tem uma rotina de muitas horas numa mesma posição e tem pouco tempo para treinar, pouco tempo para mobilidade, é muito importante que você adeque mobilidade também ao longo do seu dia. Então você pode fazer esse exercício aqui utilizando as mãos sobre as pernas
e eu vou rodar a minha torácica. Perceba aqui, ó, eu empurro com o meu cotovelo, o meu corpo para distante da minha perna e rodo. Volto lá para baixo. Rodo, empurrando, ganhando estabilidade de escápulas. Abro bem e volto. Faço de 5 a 10 de um lado e de 5 a 10, sempre crescendo e rodando para o outro. Cuidado para as mobilidades de torácica não serem acompanhadas da postura desta forma. Aqui você não consegue alcançar movimento. Agora nós vamos para a mobilidade de ombros, onde eu tenho aqui uma bolinha. Essa é uma bolinha de massagem, mas pode ser uma bolinha de tênis, pode ser uma bolinha de meia, uma bolinha, algo que você consiga pressionar e gerar mais ativação do sistema nervoso para o movimento em que você vai fazer. Eu gero tensão sobre o membro. Tem a bolinha, o que eu vou fazer é trazer o meu braço aqui na diagonal e vou fazer movimentos para dentro e para fora. Para dentro e para fora. Para dentro. Vou fazer esse movimento devagar, no meu máximo do limite aqui, máximo aqui, sem utilizar da sua coluna. O movimento é puramente na articulação do ombro. Devagar e concentrado. Aqui você já está gerando tensão sobre essa articulação, deixando mais lubrificada e com mais movimento, com mais espaço, essa cápsula articular. Depois, o que nós vamos fazer? Um bastão, onde eu vou ficar aqui na posição de 4 apoios. Eu encaixo o meu quadril para ter a minha coluna neutra e vou levar a minha mão o mais alto possível aqui. Eu vou ficar aqui por alguns segundos, livre de dor, e a partir daqui nós vamos começar a produzir força contra o chão. Então o bastão, é como se eu quisesse afundar o bastão contra o chão. Vou manter aqui 5 segundos e vou tentar elevar, mantendo por 5 segundos. Volto. Eu quero que você faça isso sem provocar nenhuma alteração no seu corpo. Então, perceba que mobilidade aqui, ó, eu estou na minha angulação passiva, eu vou gerar pressão, mantenho por 5 segundos e força antagonista. Cresço, levanto. 5, 4, 3, 2, 1, relaxo. Vou de novo na minha posição de maior passividade de alongamento, faço força contra o chão e depois força oposta, tentando ganhar amplitude de movimento com força e volto. Esse exercício ele exige bastante de força, então você pode fazer ele em torno de 3 a 5 repetições em cada lado. Tá bem? Para finalizar, um exercício muito conhecido, mas que é pouco utilizado, é o exercício em ventral, onde nós estamos aqui na posição do overhead. Encaixo o meu quadril aqui, com o dedão para cima, eu só vou fazer o movimento de levar o braço acima, mantenho e volto. Aqui eu trabalho estabilidade dos meus ombros, estabilidade escapular, ativação do meu serrátil. E você vai fazer isso por cerca de 10 a 15 repetições, mantendo ali na posição por pelo menos 3 segundos. E volta. Tome cuidado para durante esse movimento você não realizar elevação no seu trapézio para elevar os seus braços para trás. São exercícios simples para você incluir na sua rotina e ter como prioridade. Se é algo que tem como falha nos seus treinos, que te dificulta o progresso, e se você tem restrição de mobilidade, vai sim dificultar o seu progresso, principalmente nas cargas, na potência do seu movimento. Tenha como prioridade dedicar-se 3 vezes na semana, em média de 2, 3 vezes na semana, ou quando você treina exercícios de membros superiores focados para o overhead,
para se dedicar em ganhar essas mobilidades. E se você quer ter não só essas mobilidades, mas outras na sua rotina, para o corpo todo, utilizando de apenas 15 minutos por dia, não deixe de saber mais sobre o Mobilize, o meu programa Minha Comunidade, onde você tem todas as rotinas montadas por mim para ter um corpo mais leve, com mais espaço e com mais liberdade de movimento e menos dor como consequência. Dúvidas, sugestões, comentários? Deixa aqui para mim que eu tô ansiosa para conversar com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.